Oi, eu sou a Gi e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o que tá escrito em Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 ao 48. São muitos detalhes, então eu vou por partes pra gente conseguir entender, tá bom? O começo desse período, desse capítulo, ele fala sobre o ensino sobre a ira, que é quando Jesus sentou novamente com os discípulos, ele estava conversando e ensinando coisas aos discípulos, e ele começa a falar sobre a questão da ira, sobre a questão de matar o próximo, que são mandamentos e princípios do Antigo Testamento que deveriam continuar a sendo seguidos. Isso não mudou, porque Jesus ele não veio para mudar a lei, mas na verdade ele ensina a lei de uma forma muito mais profunda, porque vai a partir da análise do coração. Então, quando ele fala sobre não matar o próximo, mas ele fala que se você xingar o próximo, se você pensar mal do próximo, você já está pecando e você já deveria ser julgado por isso, que está logo no começo, nos versículos 22, 23. Nessa parte a gente já começa a entender que a parte que Jesus traz pra gente é muito mais interna do que externa. E o mesmo a gente pode continuar vendo na parte que fala de adultério, na parte que fala que se o homem ou a mulher cobiçar o marido ou esposo do próximo, ele já pode ser condenado por isso, sem mesmo ter cometido nenhum ato. Então Jesus ele veio para mostrar pra gente nesses versículos que é muito, muito, muito além do que só fazer o que está na regra. Porque se for ver, a regra do Antigo Testamento é muito fácil, né? Ela é bem específica. Então, não cobiçar, não adulterar, não matar, e é só isso, entende? Então, muitas vezes isso dava legalidade para as pessoas ficarem pensando e fomentando a ira, fomentando a justiça com as próprias mãos e desejando, cobiçando a mulher do próximo, entre outras coisas. E Jesus, nesses versículos, ele mostra pra gente isso, que é mais a parte interna que importa para ele do que a parte externa, porque a parte externa, se a gente for parar para pensar, é exatamente o que a nossa mente já planejou. Então, a nossa mente pensou, desceu para o nosso coração e então a gente foi lá e realizou. Então, Jesus ele explica isso de uma forma diferente para que os discípulos e as pessoas que estavam com ele entendessem que ele tá analisando tudo isso. Ele não analisa só as coisas que acontecem, só o que tá do lado de fora, mas sim também aquilo que tá por dentro, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá pensando, e ensina a gente a agir de uma forma diferente. Nos versículos seguintes, então, Jesus continua falando, ele fala sobre o divórcio, sobre fazer juramentos, ele orienta a não fazer juramentos nem pelo céu, nem pela terra, nem por você mesmo, porque você não conhece nem a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. Então, ele orienta algumas coisas não só para que a gente não peque, mas também para facilitar a nossa vida. Porque imagina só, a gente fazer promessas e juramentos e votos e acabar não cumprindo por ter esquecido ou por simplesmente ter mudado de ideia. A gente vai acabar pecando nessa parte por uma bobeira, né? Algo que realmente poderia ter sido evitado. E em seguida ele fala sobre a vingança, quando fala de olho por olho, dente por dente, a gente é revidar da mesma forma que foi feito pra gente. E a gente precisa entender muito sobre isso, porque o nosso ser natural com certeza revidaria uma agressão, uma afronta. E Jesus orienta a gente a não revidar, mas sim dar a outra face e deixar que o outro acabe vindo sobre nós, né, sendo vitorioso naquela situação, para que a gente não corra o risco de ser vingativo, ser o justiceiro, porque na verdade a gente sabe que a nossa verdadeira justiça vem de Deus, né, vem do Senhor, e somente Ele pode realmente resolver as coisas pra gente. Então, isso da sequência, nos versículos seguintes, fala sobre amar os inimigos. Eu acho que tem muito a ver com essa parte anterior que fala sobre vingança. Porque a partir do momento que a gente não revida e que a gente ama o nosso próximo, a gente ama quem tá nos afrontando, ama os nossos inimigos, a gente tem uma relação muito próxima com Deus. Porque fala aqui, inclusive, quer ver? Vou ler pra vocês. Desse modo, vocês não agirão. Vou ler do começo. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhe digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu.
pois ele dá a luz do sol tanto para os maus como para os bons. Faz chover tanto sobre os justos como sobre os injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Então aqui fala exatamente sobre isso, sobre a gente ser para os nossos inimigos o que nós seríamos e o que nós gostaríamos de ser para os nossos amigos e que nós gostaríamos que os nossos amigos fossem pra gente. A gente precisa orar e abençoar a vida dessas pessoas para que elas sejam e entendam na onde elas estão falhando e que Jesus, Deus, dê a direção para elas, entende? Então a nossa parte realmente é fazer a nossa parte, fazer as coisas com amor, orar por aqueles que nos perseguem, para que Deus dê entendimento para eles, ou então para que você mude o seu coração. E muitas vezes é o que acontece. Quando a gente começa a orar pelos nossos inimigos, a gente começa a ver eles com outros olhos, e isso muda a nossa forma de pensar. E a gente começa a ter um amor sincero por aqueles que nos perseguem, por aqueles que realmente precisam que a gente faça a nossa parte como cristão. Eu acho que isso é muito do que Jesus queria passar para os discípulos, para os que estavam com ele, para que eles entendessem, né, que não basta apenas fazer o bem, não basta apenas fazer o que é certo. Vai muito além do fazer, né? Vai no que está no nosso coração. No momento que a gente fica plantando e semeando uma angústia, uma vingança, um sentimento ruim sobre uma pessoa, isso vai falar muito mais sobre nós do que sobre a outra pessoa, não é mesmo? Então, Jesus mostra com esses versículos que a gente precisa realmente alinhar o nosso coração, a nossa mente em Deus, para que Ele possa, para que a gente faça, através das nossas ações, aquilo que Ele faria, aquilo que o nosso Pai que está no céu gostaria que nós fizéssemos e o que Ele faz pelos outros. Então, como cristãos, esse sim é o nosso posicionamento. Esse capítulo, esse finalzinho de capítulo é muito extenso e muito detalhado. Eu aconselho vocês a lerem novamente, porque é um conteúdo bem pesado, assim, no sentido de conteúdo mesmo. E eu recomendo que vocês conversem mais com Deus sobre isso e entenda o que Ele pede de vocês. Mas, acima de tudo, analise o seu coração, analise seus pensamentos para que você não peque, mas que vocês também, principalmente, estejam conectados com Deus, para que vocês não cheguem ao ponto de pecar, entendem? E Jesus veio para mostrar isso, que a nossa natureza ela precisa de Deus para ser o que Deus pensou e planejou para as nossas vidas. Amém? Vamos orar aqui? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Senhor, eu te peço, fala no coração de cada pessoa que assistiu esse vídeo, Pai, para que elas entendam, Senhor, quais os seus planos para a vida dela e que elas sintam, Senhor, que elas entendam com a mente, com o coração e assim com as suas atitudes, o que o Senhor tem planejado para cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, a semana de cada um, abençoa, Senhor, os dias, para que elas sejam, Pai, cada vez mais alinhadas com você, para que elas estejam cada vez mais alinhadas com o teu pensamento, com o teu querer e sejam, Senhor, um exemplo vivo do Senhor aqui na terra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo estudo.